Fala pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Esporte Guará. Olha, hoje nós vamos ter uma entrevista com o Leonardo Amorim. Ele é responsável, coordenador técnico de uma competição muito legal que vai acontecer já no final de semana, já no sábado começa, que é a Copa São Luís 3x3 de basquete. Também tem novidades do Juventude Samas. Os atacantes Edayan e Cris desembarcam em São Mateus para disputarem a Série D pelo Poraquê. Já pelo Cavalo de Aço, o atacante Balotelli comenta sobre o jogo do final de semana contra justamente o Juventude e fala também em não deixar de pontuar. E no Sampaio Correia, uma baixa muito significativa. O volante André Luiz deixa a Bolívia para defender a Ponte Preta por empréstimo, mas não defende mais as cores bolivianas, não nesta temporada. Tudo isso e muito mais agora, depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Lá em São Mateus o clima não ficou tão legal depois que o Motoclube foi lá e conseguiu vencer os donos da casa por 3-0 com autoridade no segundo tempo. A comissão técnica, juntamente com a diretoria do Juventude, entraram em consenso, em comum acordo em trazer reforços. E, além de reforços, rescisões. Isso porque o atacante baianinho, fundamental no Juventude Samas, desde a temporada passada, desde o Campeonato Maranhense, pediu rescisão com o clube. Em comum acordo, tanto o Juventude Samas quanto o Baianinho se acertaram e bateram o martelo, e Baianinho não segue para defender o Juventude Samas. Isso porque o atleta tinha, segundo ele, as alegações do próprio jogador, recebeu uma proposta muito melhor financeiramente de um outro clube. Não quis revelar nem o clube, nem a quantia para, quem sabe, o Juventude conseguir cobrir esse valor e permanecer com o Baianinho no seu elenco. Não revelou esses detalhes, mas pediu rescisão. Vale relembrar que antes do início do Campeonato Brasileiro Série D, Baianinho estava sem contrato, havia finalizado o contrato com o Juventude e a diretoria do Juventude fez o possível e o impossível para manter o Baianinho no seu elenco. O Baianinho acertou, acabou que aceitou a proposta do Juventude, permaneceu pelo contrato até o final da temporada deste ano, até mais ou menos novembro, dezembro, mas agora, após a terceira partida na Série D, Baianinho anuncia que não defenderá mais o Juventude Samas e, em comum acordo, também é uma situação que o clube não pode forçar a permanência de um jogador, até porque, com certeza, se ele permanecesse no Juventude, mesmo querendo sair, o rendimento ia cair, outras situações, outras problemáticas poderiam surgir para o Juventude Samas. Fato é que o Baianinho não faz mais parte, nem para o final de semana já não joga contra o Cavalo de Aço. Mas se tem gente saindo, também tem gente chegando. O atacante Edayan, já muito conhecido pelo Motoclube, pelo IAP, inclusive com uma rápida passagem pelo Sampaio Correia, está desembarcando em São Mateus. O atacante Edayan estava por último no IAP, fez um excelente, um bom campeonato maranhense pelo IAP, inclusive sendo um dos artilheiros da temporada do estadual pelo próprio IAP. Em 2020 disputou a Série D, já um jogador de 25 anos que tem uma experiência já em competições nacionais, jogos da Copa do Brasil, jogos da Copa do Nordeste, tudo isso pelo Motoclube, também pelo Guarani de Sobral, por outros times da região Norte e Nordeste em que o Edayan já disputou. Ele agora vai sim para o Juventude, desembarca ainda essa semana, só não sabemos se vai conseguir cair a tempo no bid para poder jogar contra o Cavalo de Aço. E também tem o Cris maranhense, ele tem 33 anos e vem sim disputar mais uma competição com o Juventude. Ele vem do Bragantino do Pará, equipe pela qual teve uma ótima média de gols. Lá ele marcou
8 gols em 10 jogos. O jogador esteve também no Juventude em 2019, quando balançou as redes 5 vezes em 7 partidas. O Cris já defendeu, inclusive, o Cavalo de Aço, o Motoclube, o Pinheiro, o Maranhão, o Atlético, tem outras equipes aqui do estado. Então, é um jogador já muito rodado, um jogador referência no ataque ali, duas peças fundamentais. Que no jogo contra o Motoclube, o técnico Marcinho Guerreiro olhou para o banco e não conseguiu encontrar peças que pudessem mudar a situação do jogo, peças que dessem outras opções ofensivas, que conseguissem fazer com que o Juventude Samas jogasse de forma mais propositiva, até porque precisava do resultado. O técnico Marcinho Guerreiro agora vai contar com a ajuda da diretoria do Juventude Samas para regularizar tanto o Edayan quanto o Cris, para poder, talvez, já estrearem contra o Cavalo de Aço no final de semana fora de casa. E ainda sobre o Juventude Samas, o Juventude já viaja hoje, após o almoço. O Juventude vai fazer nesse momento, na verdade, são 12 horas em ponto. O Juventude deve estar fazendo sua refeição, seu almoço, e já por volta de 1h, 1h30, embarcam, pegam um ônibus direto para a Imperatriz, devem chegar lá, segundo a programação que a assessoria de imprensa do clube divulgou amplamente, devem chegar lá por volta das 10h30, 11 horas da noite. Amanhã ainda fazem um treinamento lá na cidade, lá em Imperatriz, para no final de semana jogarem contra o Cavalo de Aço. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Corrêa, que teve uma baixa significativa. O André Luiz não joga mais pelo Sampaio Corrêa e vai defender a Ponte Preta, inclusive um dos adversários do Sampaio Corrêa na Série B. O Sport agora está de volta e olha, a gente estava falando sobre o atacante Edayan, que desembarca lá no Juventude, e ele conversou com a gente, falou sobre a expectativa, já em São Mateus, na verdade, ele não desembarca, já está em São Mateus. Ele conversou com a gente sobre a expectativa de defender mais uma vez um time maranhense numa Série D. A expectativa é a melhor possível, de trabalhar aqui no Juventude, uma cidade boa, um time bom, qualificado, e eu não vejo a hora de chegar a estrear com esse manto logo. Que seja só vitórias e vários gols acontecidos. É um jogador muito promissor do nosso estado, a gente espera que ele consiga centrar a sua cabeça e jogar a bola, que a gente sabe que ele tem capacidade para isso. Mas falando sobre o Sampaio Corrêa, ontem à tarde foi definido, batido o martelo entre Sampaio Corrêa, André Luiz e a Ponte Preta, e para a tristeza da torcida boliviana, para a tristeza dos fãs do Sampaio Corrêa, de quem torcia bastante, e inclusive para quem admirava aquela dupla de volantes, Ferreira e André Luiz. Essa dupla se desfez, infelizmente, para a nação boliviana, porque André Luiz agora vai defender a Ponte Preta. André Luiz já tem um histórico enorme no Sampaio Corrêa, marcando inclusive 3 gols em 53 jogos, mas quem tem mais informações sobre todo esse processo é a Mariane Dias, que conta pra gente como é que aconteceu essa negociação de bastidores. O volante André Luiz não vestirá mais a camisa da Bolívia, pelo menos não nessa temporada. O jogador acertou na última quarta-feira sua ida para a Ponte Preta por empréstimo, com um contrato válido até maio de 2022. A negociação entre o jogador e o clube estava encaminhada desde o início da semana, mas só foi possível com a condição do volante estender o vínculo com o Sampaio por mais um ano, sendo assim até dezembro do próximo ano. Os detalhes foram acertados e o contrato será assinado ainda hoje, nesta quinta-feira. E na sexta, o atleta já se apresenta em Campinas. Além da extensão do vínculo com o tricolor, há também uma cláusula no empréstimo, de passe fixado em 50%, avaliado aí em R$1 milhão por parte do Ponte Preta. Segundo o regulamento da competição, o jogador pode jogar por outro clube da Série B, fazendo o máximo de 6 jogos pela sua primeira equipe. Este critério está no limite para o jogador que fez contra o Brusque a sua 6ª partida pelo tricolor. Titular absoluta do Sampaio Corrêa desde 2020, André Luiz marcou um gol na vitória por 3-1 contra o Confiança pela 5ª rodada da Série B, somando aí 3 gols em 53 jogos. O próximo jogo do Sampaio será contra o Botafogo no sábado, em casa, no Castelão, às 16h30. E o técnico Felipe Surian deve bater cabeça para escalar alguém para o lugar do volante André Luiz.
É uma baixa gigantesca no Sampaio Corrêa. Não que não existam jogadores no elenco do Sampaio Corrêa atualmente que possam entrar ali e buscar essa posição de titular, né, a posição do André Luiz. Mas no nível técnico do Ferreira e do André Luiz, é difícil de se achar, até porque o encaixe foi perfeito. Os dois já vêm jogando já há bastante tempo, quase uma temporada e meia. Então, assim, existe sintonia, os dois sabem o que fazer dentro de campo. Não à toa, a gente vem falando aqui, não é de hoje, não é do mês passado, desde o ano passado. A gente vem falando o quanto o Sampaio Corrêa cresceu e o quanto o Ferreira e o André Luiz dão uma consistência no setor defensivo do Sampaio Corrêa. Afinal de contas, os dois já vêm jogando há bastante tempo. Os dois jogadores, eles se encaixam perfeitamente e sim, é uma perda assim, que o Sampaio Corrêa tem que ir com certeza no mercado atrás de um volante. O atacante, o presidente Sérgio Frota, ele vinha falando que vai no mercado ainda para contratar centroavante e um ponta, não sabe ainda, e o lateral esquerdo, o centroavante e lateral esquerdo. Mas agora, com essa negociação, com certeza o Sampaio Corrêa tem que buscar também volantes, porque no elenco do Sampaio Corrêa, como volantes, né, jogadores que podem fazer essa função, tem o Mauro Silva, tem o Guilherme Teixeira, que quando entra mais numa situação de meia atacante, o Pablo, o Maurício, o Ferreira e o André Luiz. O André Luiz agora de saída, essa vaga vai ficar para ser disputada entre o Maurício, o Pablo, o Mauro Silva e talvez o Guilherme Teixeira, dependendo de como o técnico Felipe Soyan venha a improvisar ou aproveitar o Guilherme Teixeira, que na minha opinião deve estar jogando sim no Sampaio Corrêa, porque quando entra dá uma dinâmica no jogo, o poderio ofensivo do Sampaio Corrêa aumenta por opções de passe, por opções de jogada e por apresentação próximo à área, que é onde corre risco de marcar gol para o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, ele vai encarar o Botafogo no sábado às 16 horas. Então é um jogão que já o Felipe Soyan não vai mais poder contar com o André Luiz. O Sampaio Corrêa encara o Botafogo dentro de casa e conseguiu arrancar um empate importante no final durante a semana contra o Brusque, mas dentro de casa a palavra é somar pontos. Essa é a frase que o Sampaio Corrêa vem mentalizando. O presidente Sérgio Frota, inclusive, fez uma publicação nas suas redes sociais falando sobre o jogo, um jogo difícil, um jogo disputado, mas que dentro de casa é sim a obrigação somar pontos, é sim a obrigação se impor, até porque é uma Série B. Se você não se impor dentro de casa, você vai penar e vai pecar não pontuando, e quando mais precisar na reta final da competição, infelizmente, já vai ter deixado os jogos dentro de casa, vão fazer a diferença e você não vai conseguir somar esses pontos. Sampaio Corrêa começa assim, uma boa sequência de bom início de campeonato brasileiro da Série B, mas para isso se manter, além de pontuar fora, como foi contra o Brusque, com um empate em 0-0, tem que pontuar dentro de casa, principalmente com a vitória. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos estar aqui com o Leonardo Amorim. Ele é coordenador da competição 3x3 de basquete, que vai acontecer já no sábado, já se inicia os jogos. Estamos de volta agora com a entrevista do dia, né, com o Leonardo Amorim, ele que é o professor Leonardo, né, na verdade, coordenador da competição 3x3, que é o campeonato que já vai acontecer no sábado, e já aconteceu o primeiro evento, que foi na noite de ontem, na verdade, né? O congresso técnico. O congresso técnico. Então, professor Leonardo, prazer estar te recebendo aqui. Explica pra gente como é que aconteceu o congresso técnico, né, e como é que vai acontecer a competição, que já começa no sábado. Isso, boa tarde, obrigado pelo convite. Tá, então esse é o primeiro evento, né, oficial da LBM, que é a Liga de Basquetebol Maranhense, né? Após esse problema de pandemia, nós fizemos o lançamento e ontem aconteceu o congresso técnico da modalidade. Nós teremos a participação no masculino com 12 equipes e no feminino com 5 equipes, na primeira etapa. O evento ele vai se dividir em 4 etapas. Nessas 3 primeiras etapas serão as etapas classificatórias para a última etapa. O evento, na verdade, ele serve de comemoração ao aniversário de São Luís. Tá? Então, as equipes serão 12 equipes no masculinos, 12 equipes no femininos, por etapas. Então, se classificam os melhores, 2 campeões, o campeão e o vice, tanto nas 2 categorias, masculino e feminino, para a etapa final. A etapa final vai acontecer no dia do aniversário de São Luís, tá? Na Praça Maria Aragão.
tá? Então serão reunidos todos os campeões das etapas anteriores e mais os 2 melhores terceiros lugares na classificação geral para se compor as 8 melhores equipes, para saber quem são os campeões em ambas categorias, no masculino e no feminino. Os jogos vão acontecer todos no Parque do Bom Menino, não? Não, os jogos serão espalhados pelas praças esportivas municipais da nossa capital. Tá? Então, a primeira etapa que acontece agora sábado, dia 26, vai acontecer na praça do Convento das Mercedes, né? Uma praça belíssima, totalmente reformada, praça zerada, piso maravilhoso. E nós fazemos o convite a você que faça presente, prestigie um evento de alta qualidade. E uma coisa também muito interessante, a modalidade 3x3, tá? Ela se tornou, né, uma modalidade olímpica. Tá? Então, ela vai acontecer também nos Jogos Olímpicos, que acontece agora no mês de julho, né, em Tóquio. A gente tem as imagens aqui dos times, né, que conseguiram, que vão participar dessa competição. A gente consegue colocar as imagens? Pela modalidade categoria masculino, né? Tem NBL, você pode falar melhor que eu, né? Exatamente, NBL 3-3, o Tianjão, o Bulldogs, Liceu 2007, o CO Centro Locomotiva, o CO Basquete, RMFDA Basquete, o Volve BC, o Novo Basquete Forquilha, o Basquete Base, Basqueterianos e a Elca. Tá? No masculino, são as 2 equipes que fecharam essa primeira etapa. E só lembrando que as equipes, basicamente, para a segunda etapa, já tem somente 5 vagas sobrando, né? Porque já tem 7 equipes que já se inscreveram, que se excederam. E no feminino, nós temos o BBC feminino, o Fênix Basquete, o Volve BBC feminino, o Regente e a equipe master, a MBM. Desses times, assim, você já vive muito desse ambiente, né? Conhece muito esse ambiente do basquete 3x3. Dá para apontar, assim, um nível de dificuldade técnica? Pelas equipes o nível vai ser alto? Então, não, como é que dá para falar sobre o nível técnico das equipes? O nível técnico vai ser excelente, né? Até porque as equipes, elas não são tão principiantes assim. Então, elas já participaram de outros eventos anteriores a esse, né? Então, ela já vem praticamente altamente fortalecida. Então, é um evento que altamente dinâmico, né? Que nós tivemos ontem um congresso técnico, que foi no Parque Bom Menino. Nós repassamos as regras, acredito que vocês devem estar acompanhando aí mais ou menos um resumo das regras na nossa tela, tá? E teve atualizações, então a modalidade em si se tornou ainda muito mais dinâmico, né? Então é uma modalidade adaptada do formato 5x5, tá? E ele é oriundo das ruas, né? Onde a gente fazia aquela pelada e a FIBA acabou formalizando, né? Então, transformando isso em uma modalidade formal, com regras, regras específicas pré-estabelecidas. Só para a gente finalizar, a gente está conseguindo ver as regras, né? Como é que funciona mais ou menos a partida de basquete 3x3. Vai poder contar com a presença do público, né? A gente sabe que o telespectador do Esporte Guará e ali na Redondeza também, onde vai ser a primeira etapa, perto do Convento das Mercedes, a galera vive ali, né? Respira esporte, tem campo de futebol ali, tem quadra, tem o espaço lá para jogar basquete, vai poder chegar lá e acompanhar um excelente início de competição, né? Sim, todos estão convidados, mas nós não podemos esquecer de maneira alguma, são as condições sanitárias, né? Não esquecer sua máscara, levar o seu álcool em gel. Nós também, da organização, estaremos disponibilizando o álcool em gel, tanto para os atletas ou para qualquer pessoa que, por qualquer motivo, esqueça, né? Fazer a higienização das mãos é muito importante. E a gente está fazendo o possível para que a gente evite aglomerações, né? É um lugar aberto, né? Já facilita a questão bem arejado, já facilita a questão da transmissão, mas mesmo assim nós fazemos o convite a todos o nosso público, né? O ludovicense aqui, que se faça presente para prestigiar esse evento de alta credibilidade, evento de nível técnico muito bom, e quem for lá não vai se arrepender pelas grandes jogadas, enterradas, passes, assistências, tá? E a participação tanto masculino e feminino, são equipes de alto nível técnico. Gostaria de agradecer a tua presença aqui com a gente, professor Leonardo, que vai ser sim um dos responsáveis, inclusive do apito lá, né? Exatamente. Qualquer falta de respeito, uma apitada, um cartãozinho. Exatamente. Ontem teve no Congresso Técnico, já foi passadas as recomendações sobre a questão disciplinar, então hoje é uma coisa que nós sempre primamos em nossas competições, tanto agora no basquete 3x3 quanto no basquete 5x5, tá?
a questão da disciplina, que é muito importante, e a manutenção do fair play, né? Que é o respeito ao colega, respeito à outra equipe. Então, eu mais uma vez faço o convite a todos, dia 26, a partir das 15 horas, a concentração, e os jogos devem estar acontecendo mais ou menos a partir das 16 horas. Tá? Um convite, obrigado aqui pela oportunidade de estar divulgando o evento. A gente que agradece, o Esporte Guará vai ficando por aqui, mas claro, na segunda-feira vamos trazer o resultado da primeira etapa do final de semana. E queria mandar um abraço também, rapaz, para a galera do Bala de Prata, que não deixa de acompanhar a gente em momento algum, galera do Ted Love, do Anderson, que estão sempre acompanhando a gente, não perdem o Esporte Guará. Nós vamos ficando hoje por aqui, amanhã tudo sobre a reta final de preparação do Sampaio Corrêa para encarar o Botafogo no final de semana. Também tem o Juventude Samas, que continua essa preparação para jogar contra o Cavalo de Aço, e o Motoclube, que já viaja amanhã para Paragominas para a sua 4ª rodada no Campeonato Brasileiro da Série D.